Boa tarde. Hoje, dia 19 de maio de 2021. Estamos aqui mais uma vez no Mulheres por Michele para orar, interceder pela nossa primeira dama, porque cremos que o Senhor Jesus quer isso. E também para conversarmos sobre um fator da vida que o Senhor nos concede com alegria. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Todo mundo bem aí? Hoje é um grande dia. É um dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Olá, Dani. Boa tarde. Boa tarde. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Olá, Patrícia. Boa tarde. Pois somente Cília, é um prazer tê-la aqui. Seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. É exatamente isso. O trabalho é todo do nosso Senhor. E o teu trabalho é descansar. E o nosso trabalho é descansar nele. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar. Não é fácil, né? em mim. Mas esse é o nosso trabalho, descansar nele. Deixar que ele faça tudo, conforme a sua suprema vontade. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Queremos saber se está certo, se está correto. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Confiar de coração nas estratégias. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Que bom saber que o nosso trabalho é descansar nas mãos do Mestre. Porque nós temos o Senhor Todo-Poderoso, aquele que é onipresente, aquele que é onisciente e que governa tudo. Mas esse descansar não é ficar parado, né? Somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente Hoje eu tô com dificuldade de colocar isso aqui. meu trabalho. E o teu trabalho é descansar. Boa tarde. Boa tarde para cada um de vocês. É um prazer tê-los aqui conosco, né? E hoje o nosso tema é sobre descansar em Deus. Descansar é algo que não é muito fácil. Eu sou uma pessoa que não tenho muita facilidade em descansar. Até pouco tempo eu achava que dormir à tarde era coisa de preguiçoso. E ficar na rede, olhar as coisas passarem, era quase um desperdício para mim. Mas um dia ouvindo essa canção, eu me detive numa frase: não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja,
porque somente um seria muito para ti. É teu, somente teu, todo o trabalho. Né? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Aquilo veio como uma flechada dentro do meu coração. Porque eu vejo muitas coisas, eu vou e faço. Eu ajo. Eu tomo atitudes. E muitas vezes nós temos que parar. Nós temos que esperar. Nós temos que refletir. Nós não temos que reagir, e sim agir. Porque descansar é sair da pressão, do receio, das preocupações. Esse é o descansar, não é cruzar os braços, né? Nós já temos a nossa convidada aqui, uma serva do Senhor Jesus, maravilhosa. Uou! Eu não estou encontrando ela mais aqui. Matilde, você ainda está aí? Dá um oi para eu te chamar, porque olhando aqui eu não estou te achando mais. Mas eu já a vi aqui. Dá um oi. Tudo bom, Simone? Kátia? Maria? Ah, Matilde está aqui. Me deu um toque. Pessoal. Então, nós estamos aqui no Mulheres por Michele para mais um dia, numa quarta-feira, numa live, expressar o nosso amor ao Senhor Jesus. Minha linda! Oi! Que bom que a gente se encontrou de novo. É isso. Então, nós estamos aqui no Mulheres por Michele para orar, interceder para a nossa primeira dama, mas também para compartilhar aquilo que nós temos aprendido com o nosso Deus, que temos crescido com Ele. Meu nome é Janete Cirilo, para quem não me conhece, para quem segue aí a Matilde, não sabe quem eu sou. Quem é a Janete? A Janete é uma serva do Senhor Jesus aqui do Rio de Janeiro. O Senhor lançou esse desafio de chamar pessoas para estar intercedendo pela primeira dama, porque o Senhor tem trabalhos a fazer em nossa nação através da vida dela. E aquilo que o Senhor falou comigo é que Ele quer transformar a vida das mulheres brasileiras, a vida das crianças brasileiras e a vida das pessoas com necessidades especiais. Mas ela precisa ser amparada pela igreja, ser amparada por pessoas que louvam o Senhor. O Senhor que deu esse nome, Mulheres por Michele, mas nós temos homens, amigos, todo mundo aqui junto, porque nós somos uma família. Né? Provavelmente o nome o Senhor deu para atrair as mulheres, porque quando o Senhor me mostrou essa visão do Brasil, Ele mostrou o Brasil como uma represa e como uma fenda. Mas à medida que as mulheres se enfileiravam para interceder pela nossa primeira-dama, pela senhora Michele Bolsonaro, o Senhor consertaria essa fenda. E o mais interessante é que eu não vi nenhum dos trabalhadores de Deus tocando na fenda, mas sim os anjos subindo e descendo e entregando as pessoas que estavam enfileiradas nessa corrente, junto com o nosso Deus, recebendo pacotes, recebendo instrumentos musicais. Então eu entendi naquele momento que à medida que o Senhor trabalha em nossas vidas, nós nos deixamos ser curados e nós aprendemos a viver em intimidade com o nosso Deus, crendo nele, descansando nele, Ele faz o trabalho por nós. Então, esse é o trabalho dele e o nosso trabalho é descansar. Então, nós estamos aqui para seguir em frente naquilo que o Senhor colocou em nossa vida, às quartas e sextas-feiras, às 17 horas. E tive o grande prazer de ser introduzida a Matilde pela uma amiga em comum, a Lucília, que está aqui conosco, e ela falou tão bem da Matilde que eu não resisti, falei, faz o contato, pergunta se ela pode, e a gente vai. E é assim a família de Deus, não é, Matilde? É verdade, é verdade, é verdade. Igual formiguinha, né? E igual a gente formiguinha. Acaba se encontrando, no caminho a gente se encontra e se identifica. Se encontra. Né? E é isso. Tem Cristo em comum. Amém. Então, Matilde, quem é a Matilde? Conta aí pra gente. Ah, meu Deus. Primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito privilegiada, né, por ter sido convidada por você, Janete. É um privilégio mesmo. Eu já andei olhando as tuas lives aí, mulheres de Deus, mulheres capacitadas pelo Senhor, né, habilidosas.
E eu me sinto muito prestigiada, porque pequenininha do jeito que eu sou, mas com o coração de serva, né? Quem é a Matilde? A Matilde é uma mulher divorciada, mora com seu filho de 24 anos, tem um outro filho já casado, de 34, mora em Itapema, Santa Catarina. Eu estou aposentada, né, no trabalho secular, mas no trabalho para Cristo, né, para o reino, eu estou em atividade, sempre constante atividade. E eu colaboro na primeira igreja batista aqui em Itapema, né? Colaboro desde 2015, sou membro da igreja desde 2015. Minha conversão se deu em 2006, mais ou menos, né? E eu amo a palavra de Deus. Eu fiz o seminário batista, tenho bacharel em teologia. E em 2019 fui consagrada ministra da palavra, outro grande presente de Deus, né? E eu estou como líder de um pequeno grupo online desde 2020, desde julho, mais ou menos, maio, por aí. A gente já começou pelo WhatsApp e agora a gente tem um grupo às segundas-feiras, às 20 horas, pelo Meet. E foi onde a Lucille, né, apareceu na minha vida, a Lucille e tantas outras cariocas aí. Eu tenho algumas cariocas no grupo. Essa é a Matilde. Que bom. Assim, Janete, o Senhor vai unindo as pessoas. Fala. Janete, talvez algumas pessoas pensem assim, mas essa live é bolsonarista. Não, eu quero dizer para você que está participando da live, que é bíblico. Em 1 Timóteo, primeira carta né, de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do verso 1 e 2, diz assim, ó: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Então, independente, né, de quem esteja nos assistindo, se votou para A, para B, isso não é uma live política, isso é uma live de oração e num cumprimento da palavra de Deus, né? Nós temos que orar pelos reis. Hoje nós não temos reis, nós temos uma democracia, mas imagina só, nós mulheres, né, sabemos o que é ser esposa. Eu já fui esposa, né? E eu sei a importância de uma mulher idônea no lar. Então imagina só o papel da primeira-dama na vida do nosso presidente. Por que é o nosso presidente? Né? Ela tem um papel muito importante, não só na sociedade, ocupando algum cargo, né? Mas ela, na área social, mas ela é esposa daquele que governa o nosso país. Então, ou ela pode botar a casa a perder, ou ela pode ser essa ajudadora idônea do nosso presidente. Né? A importância de nós estarmos orando por ela, sim. É importante, né? E nós vemos em Provérbios tantos conselhos para a mulher ser sábia, ser virtuosa, não ser tola, não ser iracunda. Então, nós sabemos que no dia a dia tantas coisas acontecem, não é, Matilde? Mexe com as nossas emoções, nos faz tomar atitudes rápidas. E a gente aprende na palavra que o centro do amor do lar está ali na mulher. Ela pode manejar tudo com uma imensa harmonia, mas ela também pode fazer tudo gringolar e assim adiante. Então nós temos que compreender esse nosso papel. Nós tivemos aí as eleições para prefeito no ano passado e nós passamos um mês orando pelas primeiras damas dos nossos municípios e pelos cônjuges das nossas prefeitas, porque muitas mulheres foram eleitas prefeitas e os cônjuges estão em lugares tão preciosos de influência que nós temos que compreender que essas pessoas são chaves e que se elas estiverem com o coração inclinado ao nosso Deus, nós teremos municípios, nós teremos estados, nós teremos uma nação diferenciada. Obrigada Verdade. por você dar esse esclarecimento também, porque é gostoso ouvir outra pessoa falar. Às vezes eu falo, o pessoal acha que é a cabeça da Janete. Tem assim. Mas não é a cabeça da Janete. Está na palavra, né? Está na palavra, né? A gente que não faz, mas está na palavra. A gente não faz. E temos que aprender. Você sabe que uma pessoa uma vez falou, participou comigo de uma live, foi uma pastora, ela falou assim: Janete, eu nunca tinha pensado em orar pela primeira-dama. Então, assim, quanto tempo nós passamos e não vimos essa pessoa que está ali junto,
e que pode mover tanta coisa, ver, fazer, aconselhar. Então, é Deus nos movendo, não é, Matilde? Quantas coisas nós não gravamos e o Senhor está movendo as pessoas. Isso é muito lindo. Eu acho que esse período de pandemia, cada um teve um despertar de Deus em sua vida. Verdade. E se cada um pegar esse pedaço do despertar e deixar o Senhor potencializar, olha, nós vamos ter um Brasil muito diferente, muito mais breve do que todo mundo pensa. Em nome de Jesus. Amém. Isso mesmo. Então, vamos àquele nosso tema de hoje, que é descansar em Deus, né? Trazer um alívio, livrar-se dessas pressões, das nossas preocupações, né? Então, nós estamos vivendo um tempo bem interessante agora, não é, Matilde? É um tempo em que nós estamos assim na iminência da volta do nosso Senhor. Tudo está levando a isso, né? A volta do nosso Senhor. Acho que assim, Ele está nos chamando para ficarmos alertas em relação a isso. E se a volta do nosso Senhor Cristo está voltando, como é que nós podemos pensar em descansar nesse período em que tudo está agitado? Tanta coisa para fazer, né? Falar em descansar é até irônico, né? Mas olha só, isso é tão certo a necessidade, né? O descansar não é uma opção. O descansar é uma necessidade. Nós temos lá em Gênesis, Deus criando todas as coisas. Sendo Deus, Ele teve o descanso. No 7º dia, Ele descansou, diz a palavra. Claro que Deus, Ele não precisou sentar, estava suado e disse assim, eu estou cansado, eu vou sentar, vou descansar. Não. O descanso de Deus é diferente do nosso. Nós somos limitados, nós temos um corpo, uma alma, né? Deus é espírito. O descanso de Deus foi dizer, não vou fazer mais nada, está tudo pronto. Ele deu uma parada. Nós, né, seres humanos limitados, nós temos um corpo que cansa. Nós temos uma mente que cansa. Nós temos uma alma que cansa, né? Fora o espírito. O espírito vai ter o descanso dele o dia que nós estivermos frente a frente com o Senhor. Será o nosso descanso no espírito. Enquanto isso, o espírito não pode estar adormecido, não. Ele tem que estar bem acordadão. Mas a nossa alma, ela se cansa. Nós trazemos para a nossa alma ansiedade, preocupação. E isso é com todo mundo, e é comum. Nós trazemos medos reais e medos imaginários, fobias, né? Que não existem. É o medo imaginário que nos faz mal. Nós trazemos a depressão, algo que nós trazemos lá de trás, a ansiedade que vem lá da frente. E às vezes, medo de coisas que não existem, irreais. E nós precisamos aprender a descansar, sim, né? O nosso corpo, depois de uma maratona, a pessoa tem que dar uma parada, respirar fundo. Quem sabe tomar um copinho de água, né? E aí ele descansa, o físico. A nossa mente, ela precisa descansar. É tão interessante que a alma, ela fica pesada, né? Tem vários salmos ali que diz que a alma se abate, né? Porque está abatido, porque está cansada, a alma minha, enfim. E quando a nossa alma está muito cansada, está abatida, o nosso corpo também paga o preço, né? A gente começa a sentir dor nas costas, a gente começa a sentir dor no ciático, né? Essas preocupações acabam também fazendo mal para o nosso físico. Exatamente. Então, o descanso é necessário. Não é uma opção. Não, nós precisamos. Cientificamente, até a medicina, né? Os nutricionistas, eles dizem que a gente precisa ter uma certa hora de sono à noite. O nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, ela precisa descansar. Mas nós vamos falar nessa live sobre um descanso diferente, né? Um descansar que não é simplesmente sentar ou botar a cabeça num travesseiro e dormir. Mas é a nossa alma encontrar em Deus, né? O nosso espírito se aquietar em Deus, o nosso Salvador. E isso é um exercício. Isso não cai na nossa cabeça. Isso não vem quando a gente encontra o Senhor, entrega a nossa vida ao Senhorio de Jesus. Isso é um exercício de fé. A nossa alma precisa ser exercitada, assim como o corpo. E às vezes a gente tem preguiça. Eu sou preguiçosa pro corpo. Eu tenho que fazer força para caminhar. E eu moro perto da praia. E a nossa alma, ela também é preguiçosa. Às vezes ela nem sabe o que fazer
para quietar e tirar esse peso, né? Mas em nome de Jesus, que nessa tarde clarifique na mente de muitas de nós Amém. aqui da live, né? Como descansar em Deus. Mas é uma necessidade, Janete, não é uma opção. O descansar E não é em Deus. E não é cruzar os braços, né? Como eu estava falando antes, que eu tenho dificuldade de deitar numa rede, tomar aquela água de coco e passar um dia, assim. Isso não é muito da Janete. Existe uma agitação. Mas o descansar em Deus não é cruzar os braços e ficar ali e deixar tudo acontecer, porque o trabalho é todo do Senhor. Mas é algo diferente. É viver com a alma em paz. Isso, o que é descansar em Deus? Eu ouvi algumas pessoas me dizendo, assim, no decorrer da minha caminhada, elas perguntavam, Matilde, o que é descansar em Deus? Cruzar o braço? Ó, eu estou desempregada. O que é descansar em Deus? Eu não vou entregar currículo, então? Eu não vou sair por aí pedindo emprego? Eu falei, não, isso é descansar teu corpo. Mas o descansar em Deus é um pouquinho diferente. E eu quero adentrar um pouquinho mais, eu anotei algumas coisas, Janete, porque cada momento desse é um aprendizado para mim, né? Eu aprendo muito com isso, a gente revê muita coisa. E eu tenho aprendido, eu aprendi com algumas situações bem difíceis na minha vida, eu aprendi, não vou dizer que 100%, mas eu tive muitas experiências de descansar em Deus. Né? Me veio, quando eu estava estudando o tema, me veio muito em mente uma criancinha pequena subindo em algo, né, num armário, um brinquedo alto e não sabendo descer, tendo medo de descer. Essa criança, estando num lugar alto e sem ter como descer, se vier um estranho embaixo e disser para ela assim, vem, pode pular que eu te seguro, ela não vai saltar, porque ela não conhece aquela pessoa. Mas se o papai dela ou a mamãe dela, ou o vovô, alguém conhecido da criança, vier embaixo e disser, pula que o vovô te pega, a mamãe te pega, ou o papai te pega, ela vai saltar. Por quê? Porque ela confia. Eu só vou descansar em Deus se eu confio nele. Matilde, mas como é que eu confio em Deus? 3 coisas. Eu tenho que conhecer a Deus. Eu tenho que crer em Deus. E eu tenho que amar esse Deus. Como é que eu vou me jogar como uma criancinha, me jogar nos braços de Deus se eu não o conheço? Se eu não creio nele e se eu não o amo? Então eu quero falar um pouquinho sobre esses 3 aspectos. Conhecer a Deus. Muitas pessoas pensam que conhecer a Deus, e é comum, até pegando um gancho, talvez se você pergunte para qualquer um na rua, você acredita em Deus? Ele vai dizer, eu acredito em Deus. Você pergunta para determinada denominação, você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. Independente, umbandismo, espiritismo, budismo, enfim, até o Islã, né? O islamismo. Você acredita em Deus? Acredita em Deus. Mas quem é esse Deus? Como ele se apresenta? Como ele se relaciona com o homem? Então, nós precisamos conhecer esse Deus que nós dizemos, eu creio. Nós precisamos conhecer. E Jesus mesmo diz assim, quem conhece a mim, conhece a meu Pai. Porque Deus é Espírito. Nós estamos no grupo da segunda-feira estudando Apocalipse, e no capítulo, se não me falha a memória, no capítulo 4, ele já começa a apresentar o trono de Deus. Ele diz que ali está um sentado no trono. Não descreve, não diz que é barba branca, velhinho, não diz. Deus é Espírito. Então, ele se relaciona com o homem e ele se manifestou ao mundo através de Emanuel, Deus conosco, Jesus, o Cristo, ungido de Deus. Então eu tenho que conhecer a Deus através de Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Eu preciso conhecer a Jesus. E não tem como eu conhecer a Jesus só ouvindo o que a Janete me diz. Eu preciso ir na fonte. Eu preciso pegar as Escrituras e conhecer ao Senhor. Conhecer a Deus Pai, Criador. Conhecer a Jesus, o Salvador, o Senhor. E conhecer o Espírito Santo. As 3 pessoas da Trindade, né? Um só Deus, 3 pessoas. A mesma essência. E é somente através da palavra de Deus. Eu amo João, né? O Evangelho de João. No capítulo 1, verso 1, ele já começa assim, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus.
E no mesmo capítulo 1, verso 14, ele diz, e o verbo, esse verbo de Gênesis, essa palavra de Deus, haja luz, haja isso. Esse verbo de Deus lá de Gênesis, o mesmo evangelho de João, ele diz no capítulo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O Deus conosco, né? Jesus, Deus descendo, se fazendo homem, para ter esse relacionamento. Então eu começo a conhecer esse Deus e começo a me relacionar com Ele, através da palavra, através do Espírito Santo que entra no coração e na vida do homem, quando ele recebe ao Senhor Jesus, o sacrifício de Jesus, quando ele entende quem é Jesus e por que ele veio a essa terra. Depois que eu conheço, eu passo a crer. Né? Eu passo a acreditar em quem Ele é, naquilo que Ele diz. O que Ele diz é a verdade. Ele mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então eu preciso crer não só nesse homem que ensinou o amor. Não. 100% homem, 100% Deus. A base da nossa fé está em que Cristo é 100% homem, 100% Deus. Ele é 100% homem porque morreu na cruz. 100% Deus porque ressuscitou o terceiro dia. É a base da nossa fé. Né? Nós não cremos num homem que foi bom, num profeta. Não, nós cremos num Deus que encarnou, um Deus encarnado. E esse crer vem através da fé. Essa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Né? Nós lemos, mas nós ouvimos a palavra de Deus. Isaías 41:10 diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Para eu descansar em Deus, eu tenho que acreditar nele, acreditar naquilo que ele diz. E se ele diz mais de 300 vezes na Bíblia, não temas. Então eu tenho que acreditar. Diante de um desafio, né? Meu filho teve... no momento que ele começou a fazer o TCC dele e a graduação que ele se formou foi ciência da computação. É bastante difícil, assim, muito, né, muito teórico, pensar muito. E ele começou a ter algumas crises e a gente achou que era por conta dessa ansiedade do TCC. E aos poucos a gente foi indo para um psicólogo, fomos para um psiquiatra e fomos para um neuro. E descobrimos que era epilepsia. Ele estava tendo crise de ausência. Aquilo, para uma mãe, é algo muito difícil. Porque você não pode ir no cérebro dele pegar aquilo que está errado. O médico também não tem como fazer. Não é algo cirúrgico. E a impotência entra em ação. Quando eu admito que eu sou impotente, aí não tem o que fazer. Aí eu tenho que pegar a bandeira branca e dizer, eu me rendo, Senhor. Né? Descansar em Deus é se render diante da impotência. Tem coisas que a gente pode fazer. Fazer uma live, falar do amor de Deus. Mas eu não posso ir no coração de um homem e abrir aquele coração para que a palavra entre. Isso é ele que tem que fazer. Nós temos muitas impossibilidades. Nós somos limitados. Mas eu tenho que crer que aquele está assentado num trono, aquele que amou tanto o mundo, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho que crer que este sim é poderoso para fazer infinitamente mais, muito, muito, muito mais do que aquilo que eu penso, peço ou posso. Né? Eu tenho que crer nesse Deus poderoso. Aí é fácil. Né, Janete? Aí é fácil. Eu não vou depositar minha confiança e não vou descansar em alguém que eu sei que não vai dar conta. Mas quando eu conheço esse Deus, quando eu creio nesse Deus, e para terminar o terceiro tópico, eu conheço, eu creio e eu passo a amar. Quando a gente canta nas canções, eu te amo, eu me rendo e por aí afora. Às vezes a gente confunde o nosso amor humano, né? Eu amo meus filhos, eu amo a minha mãe, que está viva ainda com 88 anos, eu amo os meus irmãos de sangue na fé, amo os meus amigos, tantas amigas que estão aí, né? Amo os meus irmãos em Cristo, mas o amor a Deus não é sentimento.
Quando eu digo eu amo a Jesus, não é que eu amo o cabelo dele comprido, os olhos azuis pintados nas imagens, né? Aquele homem bonito, né? O Brad Pitt aí. Não, o nosso amor por Jesus é diferente, né? E João também, né? Por isso que é tão especial o Evangelho de João. No capítulo 14, verso 15, diz assim: se me amardes, Jesus dizendo, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, amar a Deus é obedecer. Aí é fácil descansar. Vai facilitando a gente entender o que é descansar. É conhecer, é acreditar e é obedecer. Aí sim, a gente vê o resultado desse descanso, né? Que é essa paz, que é esse consolo. E em relação à doença do meu filho, né? Eu creio, né? Que está sob controle, está medicado. E a gente avançou Amém. muito. Glória a Meu Deus. coração aprendeu a descansar em Deus. E um exemplo também, né? Já vou te passar a palavra. Um exemplo de mãe, quando o filho adolescente, jovem, começa a sair de casa. Mãe, eu vou na casa do amigo. Mãe, eu vou não sei onde. Mãe, eu vou numa festinha, sei lá. Tem mãe que não dorme. Tem mãe que fica acordada até o filho voltar. Janete, eu te digo com toda a verdade no meu coração, eu desligo, eu pego o telefone, eu tiro o Wi-Fi, ou então eu ponho ali no dormir, para não fazer nem o plim da notificação, eu durmo. Sabe? Por quê? Que bênção. Porque se acontecer alguma coisa ruim, vão me ligar. Se acontecer alguma coisa ruim, eu que estou em casa, eu sou impotente para fazer alguma coisa. Então, nesse sentido, eu aprendi literalmente a descansar no Senhor. Eu aprendi. Meu filho trabalhava em Itajaí de moto e o João ia também trabalhar, os dois trabalhavam em empregos diferentes, mas como o mais velho ia de moto, o meu mais novo ia com ele de carona, né? Porque os dois moram aqui em Itapema. E é muito preocupante pegar a BR-101 numa moto e o meu filho mais velho não andava devagarzinho, não, né? Ele andava chutadinho. Moto anda chutadinho, né? No começo também afligiu muito meu coração. Mas depois eu dizia, Deus, eu não posso fazer nada, mas tu podes. Cuida dele, Senhor. E cada motoqueiro que eu cruzava na estrada, eu dizia, Senhor, poderia ser o meu filho, guarda esse também. E eu aprendi a Olha entregar, que lindo. porque senão a gente fica louca. A nossa alma entra em parafuso, a nossa mente, né, pira, o nosso corpo fica doente. E a gente não tem saída. A gente tem que aprender a descansar, né? É um testemunho, assim, né? Não são todas as áreas que a gente descansa, mas o Senhor Nós vamos ensina. aprendendo, né? É um aprendizado. Isso é um aprendizado. Uma das Todo coisas dia. que, assim, marcou muito o que você falou e que é uma coisa que eu penso, é uma construção, é um treinamento, é um exercício. E nós temos que nos dispor a isso, nós temos que construir isso. E para construir isso, o que é mais importante é conhecer a palavra, é conhecer aquele que nos vai dar descanso, em quem nós vamos repousar o nosso descanso. Nós precisamos conhecer. Na semana passada nós falamos de fé e na outra semana também falamos de fé. E volta, que a palavra fala em treinamento. A fé também é um treinamento, a confiança é um treinamento, que é um exercício, é uma construção. E nós temos, quando você mostrou a palavra, que nós temos que ler a palavra, nós temos que conhecer o Senhor, nós temos que ir para Ele, saber quem Ele é. Quem que revela quem Ele é? A palavra, e o Espírito revela, ele esclarece a cada um de nós. Nós estamos muito acostumados, Matilde, a viver das experiências dos outros, a viver o que os outros falam, até mesmo na oração. Eu tenho aprendido isso, que eu posso pedir a algumas pessoas que orem por mim, mas eu não posso lançar a responsabilidade da minha vida para outro, porque eu não sei nem como a outra pessoa vai orar. Eu posso chegar diante dele, porque eu tenho acesso, rasgou-se o véu, ele nos dá livre acesso a ir até ele. Então, se eu tenho comunhão, intimidade, eu tenho relacionamento, eu o conheço, para quem que eu vou? Eu vou para ele. Quantas vezes eu estou andando na rua e estou pensando no Senhor, estou falando com ele. Não estou ali de joelhos dobrados, não estou, mas eu estou conversando com o Senhor, porque eu tenho intimidade com ele. Eu cultivo essa intimidade. Então, nós temos
primariamente 3 refeições por dia. Nós tomamos café da manhã, o almoço e jantar, essa alimentação para o nosso corpo. Então nós temos que alimentar o nosso espírito com a palavra. Nós temos que alimentar. Eu creio que o Senhor está chamando muita atenção da gente para a palavra, nos voltarmos para a palavra, porque a palavra é a fonte de tudo, é a fonte de conhecimento. Então, nós vimos aí que o que é descansar em Deus. A gente faz isso como? Eu deito e fico esperando. Como é que eu faço isso? Como é que a Matilde construiu esse descansar? Como é que você construiu, Matilde, esse descansar? Deixa eu te dar um exemplo. Deixa eu te dar um exemplo de Jacó. Em Gênesis 28, tem um momento onde Isaac, né, abençoa Jacó, achando que estava abençoando Esaú, né? Os dois eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro ali, né? Botou a cabeça para fora primeiro. Mas Jacó, ele, com a ajuda da mãe dele ali, em cúmplice, recebeu a bênção de primogênito. E Isaac, pai de Jacó, disse assim: filho, não casa com nenhuma mulher de Canaã, cananita. Vai lá no teu tio Labão e busca uma das tuas primas e casa. Porque naquela época eram os parentes, né? Casavam-se tudo, era meio que clã, né? E no verso 16 em diante, até do 10 até o 17, fala a história onde Jacó vai para Harã. E aí no meio do caminho, né? Indo lá para Labão, para o tio dele, mas no meio do caminho em Harã, ele para, porque já está chegando a noite, está ficando friozinho, já está na hora de descansar, né? E aí, olha que interessante, eu tenho um travesseirinho aqui, né? Tem gente que dorme com o travesseiro da NASA, né? Isso aqui é uma almofada, mas tem gente que dorme com o travesseirinho da NASA, aí tem o magnético, não é? Tem tanto travesseiro que faz bem pro físico, pro corpo, pro descansar e tal. Jacó encontrou uma pedra e fez de travesseiro. Olha só, como que nós vamos conseguir dormir hoje, com tanta mordomia que a gente tem, botar a cabeça numa pedra e fazer essa pedra de travesseiro? Mas Jacó deitou com a cabeça na pedra, dormiu e sonhou com os anjos subindo uma escada, né? Que tocava a terra e tocava o céu, anjos subindo, anjos descendo. Tem letra de música que fala isso, né? E teve uma visão de Deus ali, teve um sonho com Deus. E quando ele acordou, ele disse assim... Nessa hora a gente não acha muito, né? Mas ele disse, vamos lá, vamos descobrir. Eu estou aqui com o texto aberto, mas essa hora realmente some da nossa cabeça. Ele diz assim: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Gênesis 28:16. Quando Jacó acordou, ele reconheceu que Deus estava ali, né? Mas ele não sabia. O que eu quero dizer com esse texto da Bíblia? Não importa se o travesseiro é de pedra ou de pena de ganso ou da NASA ou magnético. Não importa o travesseiro. Importa reconhecer que Deus está conosco. Não importa o problema. O que importa, o que vai fazer a diferença é eu acreditar que eu não estou sozinha. E isso fez diferença na minha vida, Janete. Quando eu entendi o tamanho do meu Deus. Mas não basta só saber que Deus é poderoso, que Deus é grande, que Deus sabe todas as coisas. Eu preciso entender que eu sou amada por Deus. Quando eu entendi, eu me arrepio, ó. Quando eu entendi o tamanho do amor de Deus por mim, isso fez e faz diferença na minha vida. Aleluia. Quando cada um de vocês que estão assistindo essa live ou que vão assistir, quando vocês entenderem o tamanho, a espessura, a largura, a profundidade do amor de Deus por vocês, não importa se vocês estiverem dormindo sobre a cabeça sobre um travesseiro de pedra, ou seja, não importa o tamanho do problema. O amor de Deus invade o nosso coração, Janete, e nada mais é tão importante quanto isso. Quando eu entendi que os meus filhos eram do Senhor e não meus, quando eu entendi que Deus os amava mais do que o meu amor, eu aprendi a descansar. Quando eu reconheci a minha impotência, quando eu entendi, Senhor, eu não posso, eu não vou mudar as pessoas.
eu comecei a exercitar esse descansar. Eu comecei a entender que o mais interessado em todas as coisas na Terra é o Criador, foi Ele que criou. O propósito maior de todas as coisas é dele. Eu entendi que nós não estamos aqui para sermos felizes. Nós não estamos aqui para isso. Ah, mas o que Deus quer é que eu seja feliz. Não, o que Deus quer é estabelecer o reino dele aqui na Terra. E para isso Ele conta comigo e contigo. Entende? Amém. Isso fez diferença na minha Entendi. vida. Claro que é bom eu ter um apartamento pago. Claro que é bom eu ter um carro. Claro que é bom, né? Mas isso a gente conquista. A gente conquista, cria metas, poupa, né? Mas o que Deus quer é revelar o seu Filho à humanidade. Porque, como você falou, Janete, Jesus está voltando. E Ele vai estabelecer o reino dele aqui. Ele não vai mais voltar como um homem de dores, um homem fragilizado, um homem que foi humilhado. Não, Ele vai voltar em glória. Ele vai voltar em glória e vai voltar com a justiça dele, né? A gente vê tanta injustiça hoje em dia, a gente diz, onde é que está Deus? Não está vendo isso? Mas Deus vai voltar com a justiça dele, né? Não sei se nós estaremos aqui. Eu acredito que a igreja vai ser levada antes, né? Da ira de Deus, antes ali da grande tribulação. Eu creio nisso, né? Também creio. Tem texto bíblico que embasa. Mas quando a gente conhece a Deus, quando a gente passa a crer nele, passa a amá-lo, não tem como não descansar. Não tem como não subir num lugar alto e se jogar. Não tem. Ele é o papai, né? Ele é o Abba Pai. E é um exercício. Você está falando, é um exercício. Você está falando isso e a minha mente vem em um período não muito distante em que havia muita inquietação na minha mente, no meu coração, por diversos fatores da vida. E aquilo me deixava muito angustiada, ansiosa. E eu pedi a Deus uma coisa, eu pedi a Deus, eu quero leveza. Eu quero leveza. Porque eu gosto das coisas muito quadradinhas, entendeu? Tudo no lugar. Eu preciso ter leveza, preciso ter flexibilidade. E eu posso até, tinha até para os outros, mas às vezes eu não tinha para mim. E eu comecei a pedir a Deus isso. E comecei a exercitar. Às vezes eu tinha que dar um passo atrás em algumas coisas que eu brigava comigo mesma. Não, você devia ter feito dessa forma. Aprenda a ser leve, aprenda a ser graciosa com você, porque eu sou gracioso com você. E enquanto você falava, eu lembrava disso, e me veio a lembrança da semana passada. Eu quase fui atropelada. Eu sei que entre eu e o ônibus, Deus colocou anjos, porque eu só senti, eu estava com o sinal fechado para os ônibus, e era pedestre, esse ônibus não estava, ele veio numa alta velocidade, e eu só percebi quando dois senhores que estavam no outro lado da calçada gritaram, você viu o que aconteceu? Quase que ela vai parar do outro lado. Mas aí o que aconteceu? O Senhor cuidou do meu ser, do meu interior. Amém. E ali eu continuei andando, normalmente, só fiz assim, olhei, cheguei ao outro lado e fiquei assim, o que aconteceu? Porque aí eu fui me dar conta do que eles estavam falando. Em outro momento, se eu não tivesse essa tranquilidade, essa paz, provavelmente com o vento do ônibus eu teria me virado. E o meu corpo teria batido. Então eu sei ali que o Senhor me livrou de uma grande coisa, mas eu vim construindo isso com Deus. Há diferentes áreas que eu preciso continuar construindo, porque a caminhada com o Senhor é constante. A gente chega no nível, depois a gente enfrenta umas situações um pouco mais fortes e nós vamos aprendendo. É uma escola, né? A gente passa pelo jardim, né? Pelo maternal, jardim, classe de alfabetização, o primeiro, segundo, terceiro ano, nós vamos crescendo. Nós só vamos chegar à faculdade, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado, quando nós passarmos pela parte inicial. Então não adianta querer ter aquela proporção tão grande se não foi sedimentado. Muitas vezes nós estamos querendo colocar pernas de pau, chegar lá em cima
para alcançar o topo da escada quando ainda não pisamos no primeiro degrau. Nós temos que pisar no primeiro degrau. Só pisando no primeiro, no segundo. E quando a gente tenta pular alguns degraus, há uma possibilidade de queda e de machucado. Então nós temos que ir passo a passo, passo a passo, passo a passo com o Senhor. Saber que é um treinamento, que é uma construção. E o Senhor está às portas. O nosso Senhor Jesus em breve voltará para buscar uma noiva Aleluia. santa, limpa, pura, edificada por Ele. E é nisso que nós estamos aqui. O objetivo de cumprir o propósito do Senhor Jesus nas nossas vidas é nós estarmos prontos, com as nossas lamparinas acesas, com o óleo pronto, para não dormirmos, mas estarmos atentos à volta, não nos distrairmos com nada, nem com as situações, nem com as coisas que acontecem, porque nós confiamos no Deus que servimos, nós confiamos naquele a quem amamos, porque Ele nos amou primeiro, e Ele disse para que nós poderíamos nos lançar em seus braços. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. Amém. Ele é o Deus conosco. Esse é o nosso Deus. Matilde, que gostoso falar com você. Eu creio que nós vamos ter muitos outros encontros. Eu vou ter que ir em Itapema, eventualmente dar um abraço. Depois eu marco com a Lucília essa viagem para nós irmos aí. Querido, um prazer imenso. Mas eu quero que você ore por esse povo aqui. Que você lance essa bênção maravilhosa. E antes que você ore, eu gostaria que você falasse que alguma das nossas amigas aqui quiserem fazer contato com você para entrar nesse seu grupo de mentoria aí, elas podem fazer o quê? Através da onde? Do seu direct? Como é que é isso? Olha, eu acho que eu vou contratar a Lucília aí como minha... Ela vai ser seu marketing aqui. Pode deixar, ela vai fazer o marketing bom. A Lucília é daquele tipo, confia, ela faz o marketing bom. Isso, pode mandar um direct pro meu Instagram também, eu incluo ali depois pelo WhatsApp, a gente põe no grupo para mandar o linkzinho e a gente faz a reunião. Vai ser bem-vinda, com certeza. Amém. Janete, quanto tempo a gente tem? A gente tem o tempo que você quiser. Até acabar. Não, mas é que o Instagram é 1 hora, né? Não, o Instagram, na verdade, ele passa um pouco mais de 1 hora. A gente aguenta um pouquinho mais. Pode aguentar uns... Ele, na verdade, ele tem deixado ir, eu acho que de acordo com as pessoas que seguem, tem pessoas que chegam até 3 horas, mas a gente pode passar 1h15 no Instagram. Ele liberou, acho que umas 4 horas. Olha que bênção. Na minha época eu cortava assim 1 hora. Eu queria só lembrar antes da gente orar, se for possível. Eu quero só lembrar algumas promessas, né? A palavra de Deus para trazer esse descanso, para a gente começar a usufruir só um pouquinho, uma amostra grátis, né? Em Jeremias 29:11 diz assim, ó, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Só com esse versículo aqui de Jeremias, a gente já... Amém. Né? Já começa a respirar. Salmos 3, versos 5 e 6, o salmista diz assim, ó, eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Né? Um outro também. Eu repito, a diferença não está no travesseiro. Guarda essa frase. A diferença do descansar no Senhor não está no travesseiro. Está no seu coração. Salmos 62, versos 5 e 8, diz assim, descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre forte, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confiem nele em todos os momentos, ó povo. Derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Né? Tantos versículos lindos para a gente poder acreditar naquilo que Deus fala. E, por fim, Filipenses 4, do 6 ao 7, diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma,
Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Por fim, Mateus 11, um texto que eu uso muito no ministério que Deus me levantou, que é para ajudar o ferido, né? Levar o ferido até Jesus. Jesus diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E os textos da Bíblia, eles são vida. Eles não são palavras, ele é vida. Ele é algo que a gente aprende a exercitar porque ele se transforma em vida. E quando Jesus diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, ele está dando uma dica, está dando uma direção para eu aprender a descansar. Então, eu tenho uma preocupação, eu tenho uma ansiedade, eu estou preocupada com alguma coisa. O que eu faço? Eu chego para Jesus no meu quarto, né? Mateus 6 diz assim, né? Para a gente entrar no quarto. Não precisa ser literal quarto, mas aquele quarto ali, aquele momento com Deus. Eu chego para ele e digo, Jesus, eu estou muito preocupada com isso, com aquilo, com aquilo. Mas eu quero te entregar essa preocupação. Eu quero te Amém. entregar essa ansiedade. A tua palavra diz que é para eu ir até você e entregar o meu fardo pesado, porque o teu é leve. Então vamos fazer uma troca. Jesus, eu vou entregar o meu, eu quero te entregar essa tristeza. Vamos tacar tudo. Essa interferência dele. Tá parada. Congelou você, Matilde. Não está voltando. Eu vou te tirar e volto. E te chamo de volta. Voltou? Voltou. Voltou. Só não estou te ouvindo. Não. Entrou o quê? Uma ligação aí? Não, não estou te ouvindo. Eu vou te tirar e chamar de novo? Você está com fone? Não tem... Eu vou te tirar e você entra. Peraí. Eu vou te tirar e você. Eu vou cortar e vou te chamar de volta. Peraí. Ok. Oh, Jesus, muita bênção, né? Tá tão bom, mas nós queremos que continue. Eu preciso que vocês falem comigo, porque eu tentei remover a Matilde e ela continua congelada para mim. Eu preciso que vocês me digam se vocês estão me ouvindo, porque nós não encerramos, nós não oramos. E eu. Uou, uou. Não sei se a situação aqui é comigo.
Para mim, continua como se eu estivesse ao vivo. A tela está congelada. Deixa eu encerrar aqui. Eu vou encerrar e vou voltar para nós orarmos. Então, vocês voltem comigo, tá bom?